Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós estudamos na aula passada até o capítulo 12, né? E nós estamos fazendo isso, lendo capítulo a capítulo, versículo a versículo praticamente, né? Ou seja, depois desse curso aqui, vocês vão poder falar, eu estudei o livro de Apocalipse, os 404 versículos do livro de Apocalipse, fora os outros livros, as outras passagens que a gente leu e estudou também, né? Mas olha, nós estamos fazendo esse exercício, lendo e tentando trazer para vocês aí o sentido, né? E o significado de cada texto, tá? Então hoje a gente vai começar no capítulo 13, versículo de número 1, né? Paramos no 12 na aula passada. Lembrando do cenário, qual é o cenário do capítulo 12? Então, Satanás ele é expulso do céu, ele é lançado na terra, ele sabe que pouco tempo resta para ele, então ele começa a intensificar a perseguição, né? No caso, nessa ocasião aqui, que nós estamos tratando da grande tribulação, aqueles últimos 3 anos e meio, né, da história humana ali na... Desculpa, os últimos 3 anos e meio da história humana não, quero corrigir essa minha fala. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, né, que são de 7 anos, que a gente estudou lá de Daniel capítulo 9, que lá é falar de semanas, aqui mesmo inclusive, no livro de Apocalipse é falado 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Essas expressões que querem dizer a mesma coisa, né? Ou seja, esses 3 anos e meio finais aí, onde vai ser intensificada, tá? Depois de um falso período de paz, ou de um período de falsa paz, né? E aí começa essa intensificação, tá? Irmã Eliana está chegando ali também com a gente. Irmã Eliana está conectando ainda ali, né? Mas tá, quando ela começar a ouvir aqui, eu dou um bem-vindo. Pronto, irmã Eliana. Bem-vinda, amada. Já chegou no comecinho, tá? Então é só abrir a Bíblia aí no capítulo 13 de Apocalipse. Então eu estou tentando ambientar, né, do que está acontecendo no mundo. Então nesse cenário, onde o mundo está em grande convulsão, né, existe muita agitação, hoje a gente já sabe mais ou menos o que é isso, né? Principalmente nas questões econômicas, né? Guerras, que é o que está acontecendo exatamente agora na aula que nós estamos tendo aqui, nesse período de curso, né? A guerra lá eu ia falar Ucrânia com a Rússia, não, mas é Rússia com a Ucrânia, né? Quem começou foi a Rússia, então a Rússia contra a Ucrânia. Então a gente já vive, né, de uns tempos para cá, essas intensificações de guerras. Tivemos no século passado 2 guerras mundiais, né? Ou seja, as principais potências do mundo se envolveram, de 1918 até 24, 29, agora me fugiu aqui a data, né? E a segunda até 1945, né? De 1940 a 45, então foram 5 anos de guerra. Na primeira lá foram os 4, 5 também, na segunda um período de 5 anos de guerra mundial. Aí de lá para cá vem tendo algumas guerras, né? Mais isoladas, mas também de grande expressão, porque envolvem grandes populações e potências mundiais no sentido econômico, cultural e até militar também, tá? Então só para a gente entender que a gente já tem, né, um indício de que as coisas estão encaminhando, né, para de fato essa culminação da história humana, tá? Então a história recente já mostra que há algum indício. Poderíamos chamar isso do que a Bíblia diz de princípios de dores? Sim, poderíamos sim. Eu não gosto de ser sensacionalista, sabe? Olha a marca da besta, que a gente vai falar hoje, né? Tudo certinho aqui. É isso aqui. Olha, o anticristo é o fulano. Eu não gosto dessas coisas.
Eu acho que isso é muito sensacionalismo, sabe? É muita alienação. Eu acho que a gente precisa ser mais simples possível, mais bíblico possível, mais equilibrado possível, né? Para que a gente não gere pessoas assim eufóricas e alienadas e que vá em qualquer acontecimento já ligando ao Apocalipse. É o Apocalipse, é o final do mundo. Não é bem assim, tá? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa temperança no estudo bíblico, principalmente na escatologia, né? Mas o povo gosta de enfeitar o pavão, e quem fala essas coisas muitas vezes é quem é seguido e acreditado, né? Eu prefiro ser bíblico. Eu prefiro ser bíblico que ser corajoso, porque tem gente que é corajosa, não é sábia não. Porque tem que ter coragem de falar aquilo que a Bíblia não deixa claro, né? Muito mais coragem do que sabedoria. Mas vamos lá. Nesse ambiente, então, vão surgir duas figuras no capítulo 13, tá? O chamado anticristo e o falso profeta. Não vem esse termo aqui, né? A gente não vê aqui, olha, o anticristo, olha o falso profeta. Aqui, como nós estamos estudando o livro de Apocalipse, muito carregado de símbolos, metáforas, né? Algumas parábolas, enfim, muita figura de linguagem. Então aqui fala da besta. A besta é justamente o anticristo aqui, né? As duas bestas. Eu me lembro que um dia um irmão, ele enchia a paciência do pastor toda vez que pregava a mensagem e fazia um monte de pergunta, né? E o pastor meio saturado daquilo. E um dia o pastor falando sobre esse capítulo 13 aqui, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Aí no final do culto, o irmão foi procurar o pastor lá para fazer a pergunta, né? O pastor já meio sem paciência, e o irmão perguntou, pastor, quem é a besta? Se a besta é você, meu irmão. Me enchendo a paciência. Então perdeu a linha lá. Brincadeiras à parte, vamos para o que interessa e as coisas sérias, né? O Vanessa ficou olhando assim, não entendi. Mas tá bom, deixa para lá, não importa não. Verso 1 do capítulo 13, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Aqui é uma visão que João está relatando, tá? Então uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Nós vamos ter a explicação de tudo isso aqui, ó, o que são as 10 cabeças, os 10 chifres, os diademas, lá no capítulo 17. Eu não vou para lá agora, tá? Então guardem essa informação, lá vai estar novamente, só que lá já está explicado. Então só guardem aqui esse relato, né? Tem esse simbolismo aqui, as cabeças, o que são 10 cabeças, os chifres e tal. No capítulo 17 isso vai estar claro, isso vai estar explicado. A gente chega lá e aí vocês vão ter aqui vão ter a lembrança. Mas vamos lá. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono, o grande poderio. E vi uma de suas cabeças, ó, então veja bem, deixa eu começar a explicar também, né, senão vai acumulando muito símbolo e esses termos aí a gente às vezes não vai se perdendo, né? A besta aqui, como eu disse, é uma fera, besta aqui é fera, tá? Uma fera, né? Uma espécie aí de... Lembra de Daniel lá, que Daniel teve o sonho, viu lá também uma besta lá, uma fera que tinha partes de um animal, a cabeça, as patas de um, as asas de outro, era uma coisa assim totalmente esquisita, né? Um monstro, por assim dizer. Então besta é esse sentido que tem, tá? É uma figura, um animal que não existe, né? Que não é nenhum desses animais, mas essa figura que tem a junção, né, de muitos animais ou de coisas assim que, né, não são naturais, por assim dizer, tá? Mas isso tudo mostra características como nós, na verdade, vimos, né, em Daniel. O que representa as asas ali? É porque o exército lá era muito veloz, é porque o urso, porque esse governo era muito forte. Então aqui é exatamente isso também, tá? Leopardo, então esse governo. O que é a besta? A besta que sobe do mar, mar representa, isso a gente vai ver também lá na frente, muito claro, mar representa nações, eu já até falei em algumas aulas passadas, né? Então, um líder, o anticristo é um líder político, tá certo? Que vai surgir das nações, ou seja, é um gentil, não é um judeu, tá? Então, essa besta que sobe do mar, surge um líder político, né? Que ele... na verdade, é de alguma nação gentílica, que não é
na verdade, de Israel. Ô, amados, coisa boa. O Rafaelzinho está chegando aqui com a gente. É um aluno convidado, né? Já tá tudo certinho aí, né, meu irmão? Tá? Áudio, vídeo, tá tudo certinho para você? Tá? Então, ótimo. Rafael, fica à vontade para interromper qualquer momento aqui, tá? Primeira vez que está participando. As irmãs aqui já estão habituadas. Eu só vou colocar no mudo aqui para evitar ruído, tá bom? Mas qualquer coisa você abre o microfone e pode fazer a pergunta, pode estar interagindo aí. Estou colocando só no mudo aqui por conta disso. Mas fique à vontade, meu amado. Capítulo 13, que nós estamos lendo de Apocalipse. Então, amadas, o que acontece? Esse líder político é retratado aqui como a besta que sobe do mar, tá? E muito cruel, né? Um líder que de fato vai ser muito intenso, e é comparado como aqui o leopardo, verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. A gente vai ver, já vimos, né, até aqui, mas muita símile, né? É semelhante, quer dizer, não é literalmente. Isso tudo são representações, né? São simbolismos. E aqui a gente já percebe o que representa esse simbolismo aqui do leopardo, né? Seus pés como de urso. Então percebam, né? A força, a crueldade, é isso que vem retratando, né? A sua boca como de leão, grande autoridade. E o dragão, ó, o capítulo 12, a gente já aprendeu que o dragão é o próprio Satanás, né? A pessoa de Satanás. Então, figuradamente, aparece como esse animal mitológico, né, que é o dragão, tá? E o dragão, ou seja, o próprio Satanás dá poder ao trono, né, ou seja, o governo, grande poder a esse líder político. Esse líder político é um ser humano, tá? Não é uma entidade, é um ser humano, que o diabo vai dar para ele, né, grande poder. A gente fala assim, poxa, André, mas o diabo que vai mandar aí no fim do mundo, nessas coisas tudo? Não. A gente vai percebendo aqui no desenrolar da história que a ele é permitido, né? Como aqui no capítulo 12, Satanás foi expulso no céu, pouco tempo lhe resta. Então, na verdade, Deus, na sua soberania, é que está regendo toda a história humana. E Deus vai dando permissões. Lembra que nós lemos, também na aula passada, se não me falha a memória, que Deus autorizou alguns demônios a atormentar pessoas e disse, ó, não foi dado autoridade para matar, só para atormentar por 5 meses. Então a gente percebe Deus colocando todos esses limites, né? Então haverá sim grande intensidade de ações demoníacas, mais intensa ainda, né, do que já há hoje no mundo. Só que tudo isso limitado com um propósito bem objetivo de Deus. Então é Deus que está guiando a história humana. É Deus que está usando os poderes cósmicos, os poderes demoníacos, angelicais, enfim, é Deus que governa o mundo desde sempre, amados, tá? E tudo tem um propósito, um projeto de Deus, né? E quando eu digo tudo, é que existe um propósito de Deus de levar a humanidade ao arrependimento para a vida eterna. Alguns se submetem a isso, outros não. Na soberania de Deus, nós não conseguimos resolver como que Deus lida com essa questão de o homem ser responsável pelos seus atos e, ao mesmo tempo, Deus não está sujeito aos homens para cumprir o seu propósito. Por exemplo, Deus não depende da fé da igreja para que o evangelho seja anunciado. Deus não depende do líder A ou B para que os seus propósitos sejam executados. Deus é soberano e, ao mesmo tempo, responsabiliza as pessoas. Então, isso é uma tensão que na soteriologia tem duas correntes, calvinismo e arminianismo, que vão brigar, tá aí 500 anos mais ou menos brigando, ninguém resolve nada, né? Enfim, mas a questão aqui é que essa besta, esse líder político, ele vai receber de Satanás, né, um grande poder, por assim dizer, para ser esse orador, esse governo mundial, tá? Olha como é interessante, o mundo, como eu disse, é possível a gente identificar que o mundo está se estruturando, né, para todos esses eventos? Sim. Por exemplo, hoje, porque aqui haverá uma necessidade de ter uma unificação, não é isso, amados? Hoje nós temos a OMS, Organização Mundial da Saúde, nós temos o Banco Mundial, nós temos o Tribunal de Justiça Internacional, nós temos a própria ONU. A gente tem, o que mais, meu Deus do céu, aqui?
a tentativa de uma economia mundial, de uma moeda mundial, né? Essa tentativa. Então você tem lá a Europa, você tem você tem o bloco econômico, né? Ainda que tenha, não é um só, mas já é essa ideia. Você tem a ALCA, você tem o euro, né? O bloco europeu, você tem o G12, o G20, aquela coisa toda. Essas estruturações de tentar unificar tudo. A questão da economia, da saúde, da educação, da justiça, éticas mundiais, leis mundiais. Isso tudo alguns já existem hoje. E outros, né, estão se encaminhando. Então, só para a gente entender, uma religião que tenha uma ética global, são um termo que eles usam, né, esses líderes que pretendem estar fazendo isso. Então, para que não haja assim, uma religião fala assim, ela é a verdade, não. Essa tentativa de unificar, me foge o termo agora, eita meu Deus, na ponta da língua aqui fugiu o termo tão usado e eu acabei esquecendo agora. Essa questão do ecumenismo, essa palavra, ecumenismo, né? Essa tentativa de reunir todas as crenças, religiões e tal, para que elas dialoguem. Enfim, a gente vê toda essa proposta. Então não é um sensacionalismo, é uma constatação que a gente vê claramente, amados. Porque nesse período aqui haverá essa estrutura, né? Porque um governo mundial ele precisa ter algumas estruturas unificadas para que ele tenha controle. Tem também a tentativa, né, de ter uma identificação mundial, ou seja, que como eu sou identificado no meu país, onde eu for, a minha identidade, né, sei lá, um número de, por exemplo, um CPF, alguma coisa assim, ele seja reconhecido em todo mundo, né, para essa questão da globalização, né, de você colocar uma aldeia global. Nós temos, amados, a rede internacional, né, que é a internet, a rede de tecnologia. Olha só, então percebam como as coisas elas vão de fato acontecendo. É só a gente ter um olhar, né, mais abrangente, a gente já enxerga que essas coisas, elas sem sensacionalismo, essas coisas são percebidas facilmente. Eu coloquei aqui algumas que já são estabelecidas, estruturadas e outras que estão sendo encaminhadas aí, tá? Então só para a gente entender. Vamos lá continuar no verso de número 3. Antes que eu fale do verso 3... Quando fala, embora eu falei que lá no capítulo 17 a gente vai ter a clareza, mas eu já vou adiantar alguma coisa aqui, tá? Para ficar algo um pouco subentendido. Então assim, essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças, né, simboliza os governos mesmo, tá? 7 cabeças, né? Pessoas mesmo que articulam. Chifre fala de poder, 7 nações poderosas. Então olha como essa besta vai ter na sua mão, esse líder político na sua mão, o controle sobre, né, todo esse poderio humano, né, das nações, enfim, ele vai ter o poder religioso, ele vai ter o poder político, ele vai ter o poder militar, né, enfim. Então, só para a gente entender aqui esse simbolismo, tá? Agora sim, verso 3. E vi uma das suas cabeças, tem 5, uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Alguns entendem que são 5 cabeças, né? Ou seja, 5 líderes, homens, tá? Que têm aí influência. E uma das cabeças é ferida de morte. Alguns entendem que é o próprio anticristo que é ferido de morte. Ou seja, ele é morto. Não sei como, não sei qual o motivo, mas ele é morto. Agora é interessante aqui que diz que essa chaga mortal, ele morreu e foi curado, né? Ou seja, ressuscitado. Olha como a gente percebe que Deus permitirá que o diabo, Satanás, opere sinais e maravilhas no final dos tempos. Isso foi falado por Jesus. Que se os escolhidos não fossem preservados, até Satanás os enganaria com esses prodígios e sinais. Amados, a gente precisa ter muita atenção e entender que milagres, sinais que são operados, sejam por pastores, pregadores, igrejas evangélicas, não é evidência da aprovação de Deus. Nós, no nosso país, que temos a grande maioria de cristãos pentecostais, que dão muita ênfase à questão de milagres, sinais e aquela coisa toda, a gente precisa ter muito cuidado. Porque não é esse parâmetro que nós usamos para julgar se as pessoas elas ensinam, se elas são pessoas de Deus.
Eu vou aqui pegar um livro do pastor Edson Queiroz, já falecido, faleceu há poucos anos, um pastor, assim, um homem de Deus, referência no nosso país, entre os batistas pelo menos, né? E quem trabalha com missões, Edson Queiroz, até internacionalmente mesmo. E ele tem um livro que eu tenho aqui, uso para dar a matéria ética, né? Ética pastoral. Transparência no Ministério é o nome do livro. E é interessante que ele diz o seguinte, é muito forte o que ele fala, mas é uma verdade. Ele diz que o diabo também chama pessoas para o ministério. Olha que coisa curiosa. A gente fica pensando, não, mas isso é um exagero. O diabo chama pessoas para o ministério pastoral? Sim, amados. Tem muitas pessoas que estão aí em igrejas evangélicas como pastores e não são homens de Deus. Não são pessoas de Deus. Manipulam, ensinam heresias, aproveita da fé, da boa vontade do povo, né? Fora os mau caráteres que há, que a gente sabe que tem de baseada. Então a gente precisa ter muito cuidado aí, porque Satanás também tem os seus. Fala, nossa André, isso é muita heresia. Não, se a gente ler o capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer o seguinte, olha só. Então olha como o texto bíblico nos alerta sobre isso. Paulo diz assim, olha, Satanás se transfigura em anjo de luz. Tá, tranquilo, varão, fica aí então no áudio que é benção pura. Qualquer coisa você dá um salve. Bom, tá falando aqui que saiu do áudio para não ficar travando, né? Enfim, olha só, 2 Coríntios capítulo 11. Paulo diz, o diabo se transfigura em anjo de luz. Não é de se maravilhar que os seus ministros sejam ministros de justiça. Veja só, amado, como Paulo fala dessa realidade que tem pessoas, né, travestidas de pastores, de homens de Deus, de profetas, de ensinadores, e na verdade eles são pessoas usadas por Satanás, literalmente, não endemoniados, mas doutrinas de demônios, ensinamentos, e inclusive operam sinais. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, tá? E aqui a gente vê, ó, no final dos tempos, é exatamente isso que vai acontecer com o anticristo e o falso profeta, que daqui a pouco a gente vai ver. Então vamos lá no verso número 4, adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Então olha aqui, tá vendo? 3 anos e meio, foi-lhe dado poder, né? Deus permitiu que essa besta, esse líder político, esse anticristo, tá? Esse é o anticristo que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é esse o homem do pecado, a eficácia de Satanás, é esse aqui, ó, esse líder político, tá? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, olha os termos, fazer guerra aos santos e vencê-los, né? E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Ou seja, aqui começam os martírios. Muitas pessoas serão perseguidas e serão mortas, né? Aos santos, que a Bíblia diz aqui. Então ele é permitido, é dado a ele poder para que ele domine, para que ele persiga e para que ele mate de todo povo, tribo, língua e nação. Então olha que coisa interessante aqui os termos dizendo que é-lhe permitido. Então ele não tem autonomia. O diabo não vai fazer o que quer no final dos tempos. Esse líder político, ele não está acima dos propósitos de Deus, ele não está acima da soberania de Deus, tá bom? Então só para a gente entender isso. Então essa primeira besta que sobe do mar é o anticristo, o líder religioso. Aí o verso 11 vai falar de uma segunda besta. A besta que sobe da terra. Então os comentaristas, eles dizem que a terra pode representar a própria terra de Israel. Então o líder político, um gentil, tudo bem. O judeu não tem problema nenhum com o líder político que seja gentil. Agora um judeu, ele aceitar um profeta que diz ser o Messias,
né, que vem em nome de Deus, se não for judeu, ele não vai aceitar jamais, amados, tá? Então essa besta que sobe da terra, possivelmente, é alguém que surge da nação de Israel, né? Algum judeu, por assim dizer. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, chifre fala de poder, né? Semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta, então, ou seja, ó, esse líder religioso. Então, a besta que sobe da terra é o chamado falso profeta, um líder religioso, que ele tem autoridade, ele exerce o poder político também, porque a primeira besta dá a ele essa autoridade, esse poder. Então percebam como vão ser 2 figuras, um líder religioso e um líder político, que eles vão trabalharem juntos para perseguir o povo de Deus, amados. Olha que coisa interessante. Queridos, prestem atenção aqui no que estou falando, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, no nosso país e no mundo. Nunca deu certo, nunca na história deu certo. A gente estuda os 2000 anos de história, para não falar do Antigo Testamento. Nunca deu certo a união de Estado e Igreja. Então, poder político com poder religioso nunca deu certo. Hoje, infelizmente, no nosso país, a gente vê essa tentativa, até mesmo por alguns líderes cristãos, quase que um ar de vitória, porque está se aproximando mais a liderança política e a liderança cristã ou religiosa. Amados, isso nunca deu certo, nem nesses 2000 anos de história e nem aqui no final dos tempos. Mas o povo não aprende, né? Eu fico impressionado como esse povo não lê a Bíblia, impressionante. E aqui a gente vê, ó, não vai dar certo, né? Igreja tem uma esfera, domínio de Deus, se sujeitam às leis de Deus, vivem sob os preceitos divinos, são discípulos de Cristo, têm outros parâmetros para os relacionamentos. Estado é outra história. Um discípulo de Cristo pode estar exercendo um cargo político, mas tem que ter muito cuidado para não misturar as esferas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu estudei muito para chegar nessa conclusão, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Olha só, então o verso de número 11 vai falar que esse falso profeta, ele tem poder, né, simbolizado por esses 2 chifres, tá? Autoridade. Ele fala semelhante a um cordeiro, uma pessoa mansa, fala tranquila, uma pessoa amável, gentil, educada, amorosa, né? Essa pessoa que cativa, mansa, como um cordeiro, mas fala como um dragão, ou seja, uma grande autoridade na sua fala, um grande orador, um poder de convencimento impressionante, amados. Olha só aqui como vai ser. Verso 12, então, diz que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, olha só, o falso profeta possivelmente vai ser o instrumento de Satanás para curar a primeira besta lá, né, o líder político que foi morto por algum motivo. Ele opera os sinais, as maravilhas, e ele vai levar esse grande orador, esse grande líder religioso, que as pessoas adorem esse líder político. Veja só o que vai acontecer. Verso de número 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Não é brincadeira o que esse falso profeta vai operar. Faz diante dos olhos das pessoas o fogo descer, amados, como fez Elias no Antigo Testamento, por exemplo, né? Então, olha só, as pessoas elas serão enganadas porque verão os sinais, e esses sinais impressionam, como são hoje os ignorantes, até mesmo os cristãos que não leem Bíblia, que não estudam, são levados assim porque a pessoa, mas é de Deus, mas curou, olha só como que unção que tem, olha só os milagres que Deus está operando sobre sua vida. Como eu disse, essas coisas, mas não são parâmetros para a gente julgar se o que a pessoa está fazendo, ou falando, ou ensinando, é de Deus ou não. O que nos traz o discernimento, se aquela pessoa é de Deus ou não, se ela ensina as palavras de Deus. Se ela leva as pessoas a adorarem a Cristo, a exaltarem a Cristo, a desejarem imitar a Cristo. Esse é o parâmetro seguro que nós temos
para ouvirmos uma pessoa. Ah, André, você é professor, fala um monte de coisa, ensina um monte de coisa. Como a gente sabe que se você é de Deus? Como a gente sabe que o que você ensina não é uma coisa assim distorcida, não é heresia? Esse é o parâmetro, amados. Se eu ensino, e o ensino que eu ensino, o conteúdo que eu ensino, Jesus é o centro. Jesus é colocado como aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser imitado, aquele que deve ser seguido. É isso, amados, é infalível esse método que a gente tem de avaliar se a doutrina que a pessoa prega, porque o anticristo não vai nunca levar as pessoas a adorarem o Cristo, não vai nunca ensinar as pessoas a reconhecerem o Cristo, Jesus como Deus, como Salvador. Nunca, amados. É anticristo, é contra Cristo, ele não pode ser a favor de Cristo nunca, né? Então, fica aí uma hashtag, fica a dica, tá? Para ouvir as pessoas e falar, opa, essa pessoa está falando coisa de Deus. É de Deus. Verso 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Ó, engana com sinais que fizeram na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, ó, foi erigido lá uma estátua, uma imagem, etc. e tal. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. E a gente vai entrar naquela questão da marca da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender. Então, olha só, essa marca da besta vai autorizar, as pessoas só poderão comprar, vender, terem seus negócios, comprar seu alimento, fazer qualquer negócio comercial se tiverem essa marca, tá certo? Então vamos lá. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666, o famoso 666. As pessoas falam assim, nossa, André, será que é o chip que é colocado no dorso aqui na mão ou na testa, né? Que já tem um chipzinho aí, faz um tempo inclusive, né? Agora não, faz um monte de tempo. Ah, será que... Porque quando surgiu o código de barra era o código de barra, porque o código de barra tinha três pontas assim, ó, tinha uma na ponta e outra no meio, assim, que não tinha um número. Aqui vai ser colocado 666. Ah, não, código de barra. Aí depois, oh meu Deus, estou esquecendo, um monte de coisa foi surgindo aí, né? Esse chip, me ajudem aí. Tiveram coisas que foram surgindo na tecnologia, no meio do comércio, isso aqui vai ser a marca da besta e tal. Não, amados. Primeira coisa, nós não saberemos o que é de fato, o que será de fato, porque isso aqui é uma marca misteriosa e só saberá quem viver essa época, e não é a nossa época. Então, né, a gente já entende aqui, ó, é algo que não pertence a nós, no entendimento que nós não vamos passar pela grande tribulação, tá? Então, a gente já parte por aí. O que é a marca? Exatamente, nós não sabemos. Agora, será uma condição, né? Ou seja, essa marca para viver, comprar alimento, trabalhar, fazer as coisas que tem que fazer no dia a dia, né? Segunda coisa, essa marca representa, de fato, a própria besta. Porque 666, alguns estudiosos, eles entendem o seguinte, 6 é número do homem, é de homem, né? Um número que representa o homem, porque no sexto dia Deus criou o homem, etc. e tal. E repetido 3 vezes, porque 3 é o número de Deus, né? A trindade e tudo mais. Então aqui é a tentativa desse anticristo, ele, embora seja homem, mas quer ser Deus e ser adorado como Deus, tá? Mas a questão é, a marca da besta, não sabemos exatamente o que é. Simplicidade e na segurança daquilo que a Bíblia ensina, do que ficar elaborando um monte de coisa que parece ser, olha só, desvendou o mistério do 666. Eu fujo dessas coisas, tá, amado? Sei que tem muita gente falando um monte de coisa aí, mas para mim não me sinto seguro e eu prefiro ensinar a simplicidade do que eu entendo da Bíblia, do que ficar inventando moda ou falando para as pessoas ficarem aí, como eu disse, né, maravilhadas. Então, amada, só para o pessoal ouvir, que não ouviu sua pergunta, né, se o número 666 não será o chip, né, esse chip que falam e tal, que de fato hoje já existe
algumas empresas de tecnologia que elas têm, né, esse recurso onde no chip você coloca as informações sobre a vida da pessoa e tudo mais. Que, enfim, o CPF já faz isso, né? Os governos do mundo sabem onde cada um dos cidadãos moram, o seu histórico. Hoje, pelo CPF, você rastreia todo mundo. Então, não é nem a necessidade de um chip, né? Um registro simples, a pessoa nasce, enfim, tem lá. Antes não tinha, o CPF só era de certa idade. Hoje não, a criança já nasce com RG e CPF, né? Então, hoje eu digo assim, né? Já faz tempo isso aí, mas só para a gente entender que já existem esses recursos de rastreamento, por assim dizer. Internet, meu Deus do céu. Então, você tem... hoje a gente tem aquela teoria da conspiração. Eu também não gosto muito de ir para essa linha, sabe? Tipo, existe, né? Mas é fato, às vezes a gente está com o celular aqui, e com ele às vezes desligado, falando alguma coisa, quando você vai acessar ele, você tem uma oferta de um produto que você estava falando, mas você não acessou. Coisa estranha. Eu nem estou dizendo que, né, existe, tá, esse Big Brother, né, essas câmeras 24 horas, mas de fato, cada um hoje tem um aparelho celular. Isso aqui para nós, amados, já é uma coisa que nós somos rastreados, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o número 666 necessariamente não vai ser um chip, né? Como eu disse, que a empresa já tem hoje. E é implantado mesmo aqui, ó, no dorso da mão ou na fronte. É coincidência? Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, como eu lido com o ensino bíblico, com a doutrina, eu não posso afirmar aquilo que não é claro. Eu não gosto de especular, né? E como eu disse, os principais ensinadores, principalmente aqueles que são da área especializados em escatologia, eles não vão afirmar que são chip. É isso, a Bíblia se cala, a gente se cala. A Bíblia fala, a gente fala, né? Então pode ser que seja, pode ser, como pode ser que não seja. Agora, o principal do texto, que é isso que a gente tem que buscar, eu acredito, os detalhes são importantes, mas os detalhes devem nos levar a entender o principal que o texto quer comunicar. E o que o texto quer comunicar aqui, né, no capítulo 13, né, nesses versos 17 e 18, onde fala da marca, é que haverá de fato um controle mundial, é que haverá de fato pessoas que elas terão que se sujeitar a um governo de um anticristo, ou seja, de um líder mundial, que ele levará as pessoas a blasfemarem de Deus, a se dobrarem diante dele como ele se fosse um Deus. Isso já aconteceu, por exemplo, lá nos Césares, nos imperadores de Roma, onde Roma já dominou o mundo. E os Césares lá, né, eles de fato eles se reconheciam e eles exigiam que as pessoas o reconhecessem como Deus, como sendo uma divindade, né? O César, o que é César? Não é o nome em si, César é um imperador, né? Na Alemanha chama de Kaiser, enfim, Czar, né, em outra cultura. Então, César Augusto, o imperador santo, Augusto quer dizer santo, né? Então ele se considerava quase que um deus mesmo, né? E exigiam adoração. Tanto é que os cristãos foram perseguidos nos 3 primeiros séculos da era cristã por Roma, justamente por não reconhecer o César como Senhor, né? Então eles falavam, César não é Kyrios não, Kyrios é Senhor, né? Nosso Kyrios é Jesus. E eles morriam por causa disso, por afirmar que Jesus era o Senhor deles e não era César. Que o Deus deles era Jesus e não era César. É por esse motivo que eles eram mortos, amados. Então veja só, né? Isso irá acontecer e é isso que o texto está nos comunicando e é isso que é o mais importante no texto. Né? Então aqui é isso que a gente extrai, tá? E o que haverá nesses últimos tempos, justamente é essa configuração, e a gente vai ver que até tem uma ligação, né, com esse formato do Império Romano Antigo, que terá ressurgido aqui na forma, no formato desse Império Mundial. Hoje a gente não tem isso. Hoje nós temos a soberania das nações, né? Hoje você não tem um líder mundial. Hoje você não tem uma pessoa que tem autoridade sobre todos os... E já houve também na história até a Reforma Protestante, porque até Martinho Lutero, 1517, embora tinha lá o rei da Inglaterra, o rei da Espanha, mas você tinha um líder mundial, que era o Papa, né? E já entra outra questão, às vezes as pessoas falam, mas o anticristo vai ser o Papa? Não sei, é um líder religioso. Já teve muita autoridade sobre as nações,
durante 1000 anos mais ou menos, né? Do ano 300 e pouco até o ano 1400, 1500. Então, num espaço de 1100 anos, o Papa, ele de fato teve muita autoridade. E até pouco tempo atrás, o Papa, ele tinha ainda autoridade no sentido de que ele tinha voz. Hoje, o Papa mal manda no Vaticano lá, né? Talvez nem no Vaticano não mande nada, né? São os cardeais, na verdade, se quiser tirar o Papa, tira. Mas você tinha ainda essa figura imponente, né? Que os líderes mundiais, eles davam ouvido e tal. Aí foi caindo em descrédito e tal, né? Nós tivemos talvez o mais influente no mundo aí, o último, não o último Papa, mas o último mais influente talvez foi o João Paulo XXIII, né? Década de 80, aí, se não me falha a memória, que eu até cheguei a conhecer. Eu digo, conheci assim, porque eu via né? Não que eu sou antigo, mas vamos deixar para lá, vamos voltar aqui no capítulo 14. Tranquilo essa questão do 666, então talvez decepcionei alguns pensando que eu ia desvendar o mistério do 666. Não, não vai ser comigo esse negócio. Capítulo 14, opa, deixa eu ver aqui que tem uma aluna querendo entrar, batendo na porta e eu não a escutei. Vamos ver aqui. Capítulo 14, tá? E olhei e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então, veja como existe aqui um outro grupo, ó. Tem um grupo que foi um grupo. A humanidade foi marcada de alguma maneira, identificada de alguma maneira, e por ser identificado, por aceitar essa identificação, ou seja, essa marca da besta, eles estão renunciando Deus como Deus, estão aderindo não só ao sistema do anticristo, mas adorando o anticristo, aceitando, né, que ele é uma divindade e adoram. Automaticamente eles já são pessoas que estão perdidas no sentido de que estão blasfemando de Deus, estão aceitando o governo do anticristo. Mas há um grupo, né, parte de judeus que não aceita, aliás, parte de judeus não, o judeu não aceita, dificilmente, né, não aceita adorar nada que não seja Deus. O cativeiro babilônico, lá no 7º século antes de Cristo, estou falando lá do ano 600 para o ano 500 e pouco, desde esse cativeiro babilônico, os judeus não se dobraram a imagem nenhuma. Até lá, até esse período aí, adorava lá o deus Astarote, o Dagon, esqueci o nome dos deuses das nações. Eles se dobravam mesmo, criava touro de ouro, né? Qualquer coisinha eles eram idólatras. O cativeiro babilônico curou o judeu da idolatria. Nunca mais, a partir do cativeiro babilônico, os judeus eles se dobraram a nenhuma imagem, a nenhum deus pagão, tá? E aqui, como esse anticristo vai reivindicar a adoração, judeu nenhum, né, a maioria dos judeus, eles não aceitarão, serão perseguidos por isso. E é possível que haverá também pessoas que participaram da fé cristã, que não foram arrebatadas, né, mas participaram, talvez ali vai ter nossa, de fato, Jesus veio, tinha um conhecimento, e é possível que agora elas estejam dispostas, então, a serem fiéis a Deus. Só que vão ter que fazer isso à custa da sua vida, não é, amado? Então é possível que esse grupo... Opa, deixa eu só colocar no mudo aqui, porque estão animados lá do outro lado. Então é possível que esse grupo de 144.000 não é o mesmo 144.000 lá do capítulo 7, tá? Vocês lembram do capítulo 7? Os 144.000, esses números não são literais, como eu falei lá, aqui é a mesma coisa, não são literais, são representativos, quer dizer que é um número muito grande, quer dizer que é um número completo, né, do povo de Deus, que será aí, são os remanescentes desse período, tá? Que não foram arrebatados, mas por um motivo ou por outro, né? Eles agora se dispuseram a servirem a Deus, ou a não blasfemar no nome de Deus, né? Não aderirem ao sistema mundial de adoração do anticristo, e é um número muito grande e um número completo, né? Então a gente vê, esse é o simbolismo, tá? E não é o mesmo lá do capítulo 7, que lá eram a totalidade dos judeus, né? Porque lá fala de 12 tribos, 12.000 de cada 12 tribos, que são protegidos por Deus. Então olha só, é um grupo lá. Esse grupo aqui pode conter o outro lá, mas o outro não é o mesmo desse. Entenderam aqui a questão, amados?
né? Podem conter, mas não são os mesmos, tá? E aqui o texto vai seguir o seguinte: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz de arpistas que tocavam com sua harpa e cantavam um cântico, como cântico, né? Cantavam um como cântico novo diante do trono de Deus e dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, olha o que o texto vai dizer: estes são os que não contaminaram ou não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui a opinião dos comentaristas, tá? Que é o seguinte: pode ser literal, ou seja, um grupo enorme de pessoas que são dedicadas a Deus a ponto de reservarem sua vida para o serviço e adoração a Deus e nem casando, nem contraindo matrimônio. É possível. Outros comentaristas, e eu acho que é até mais possível esse segundo ponto, é que essa questão de não contaminar suas vidas com mulheres, serem virgens, são pessoas, ou são cristãos, né, ou povo de Deus, que não tem relação de fato com o paganismo, pessoas fiéis a Deus, gente que permanece na pureza do Evangelho, tá? E que não se contaminaram, né, com essas questões pagãs e religiosas que serão muito fortes e impostas nesses últimos tempos, né? Não se achou engano na sua boca, pessoas que não moralmente são pessoas elevadas, ou seja, aqui o texto vai dizer de primícias, né? Que são aquela qualidade, né, excepcional de uma colheita, são as primícias, as melhores coisas. Então esse grupo aqui, que vai ser martirizado, né, que eles vão ser perseguidos e mortos, que nós já vimos, mas eles serão pessoas que de fato se manterão fiéis a Deus, honrarão a Deus, né, o sal da terra nessa ocasião aqui, tá bom? Então a gente vê esse cenário também nesses últimos tempos. Vamos partir para o verso de número 6, se não houver, claro, nenhuma pergunta, nenhum acréscimo, nenhum comentário, tá tudo certinho aí. O pessoal que está aí só no microfone, só está no áudio, estão dormindo. Quem está acordado aí pode abrir o microfone e dizer: eu tô. Deixa eu ver aqui, quer ver se eu peguei? Tá acordada, a irmã Joselma está acordada. Marília já está no sono. Tá acordada, Marília. Rafael tá aí, tá? O Rafael deu um salve aqui no chat aqui, ó. Tá tudo certo lá. Então, Verônica tá arrebatada até o terceiro céu, amada. Acordada. Ô, Glória! Maravilha, então tá tudo certo. A gente precisa confirmar isso de vez em quando, né? Se não... Verso 6, vamos continuar. Trabalha ainda. Ô, Jesus amado, chega, me deu cansaço agora. Mas vamos junto aí, viu? Olha a glória do Senhor sobre tua cabeça aí, é uma lâmpada que está atrás do poste. Verso 6 em diante, vamos continuar. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Lembra que eu falei nesse período, né, a intensificação dos poderes angelicais e demoníacos vão ser intensos. As ações aqui na terra vão ser intensas. A perseguição vai ser tão grande aqui que não haverá condição de ninguém pregar o evangelho. Mas olha como Deus é. Ele vai usar aqui anjos, de alguma maneira, para anunciar o evangelho eterno, né, que é falado aqui. Anjos voando pelo céu, né? E a gente percebe que esses seres angelicais, eles são mensageiros de Deus, e eles vêm cumprindo esse papel de anunciar a humanidade, né? Agora é interessante que eles anunciam aqui o evangelho eterno, a salvação, o juízo de Deus, para que as pessoas temam a Deus, deem glória a Deus. E o verso 8 vai dizer: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então olha que coisa interessante, a Babilônia aqui, ela é tida, né, como esse sistema pagão. É só a gente pegar a antiga aliança, lá no Antigo Testamento, a Babilônia. Quem era a Babilônia? Quem foi esse império babilônico, a cidade Babilônia?
foi justamente uma cultura, um império, né, uma cidade que fomentou, que contaminou as pessoas com o paganismo, com a idolatria, feitiçaria, enfim. Então é por isso que está comparando esse sistema aqui como Grande Babilônia. E esse anjo vai dizendo, ó, caiu Babilônia. Então olha como Deus ele vai anunciando aqui que ele virá com a ira dele para de fato desmontar, destruir, trazer o seu juízo sobre todo esse sistema pagão que está blasfemando de Deus, que é toda essa humanidade que se reuniu contra Deus, amados. Olha só, então haverá no final dos tempos uma articulação, uma organização, uma estrutura que intencionalmente que fará de tudo para ir contra Deus, como se pudesse, né? Toda a humanidade não é páreo, mas nem um pouco, né? A criaturazinha querendo se voltar contra o Criador. Mas enfim, verso 9, seguia um terceiro anjo. Então o primeiro anjo anunciando a salvação, o juiz de Deus, o segundo falando de fato que Deus executará o seu juízo, e vem um terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite aos que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então olha que coisa interessante, um outro ser angelical anunciando e convocando as pessoas a se arrependerem e não seguirem a besta. Então perceba que até no final dos tempos Deus insistirá, Deus ele proporá, ele convidará as pessoas a se arrependerem, amados. Então o juízo de Deus vem com o anúncio também do convite do arrependimento e as pessoas vão fazendo suas escolhas. Inclusive hoje também é assim, né? Mas aqui olha como Deus fará isso de uma maneira explícita, né? E de uma forma global, por assim dizer. Aí o verso 14 em diante vai mostrar o que vai acontecer então nessa sequência de acontecimentos. Haverá aqui dois juízos de Deus. As Bíblias, né? Eu sei que não faz parte dos originais, aqui os títulos, os subtítulos aí foram acrescentados, mas elas ajudam e aqui ajudam. Às vezes atrapalha, mas aqui está ajudando, tá? Porque tem a ceifa e a vindima. Não sei na Bíblia de vocês, nas versões de vocês aí, se está dessa forma, se estiver diferente, até me ajuda aí para contribuir, né? Mas está a ceifa e a vindima. A ceifa é a colheita. Diz da colheita que vai haver um juízo de Deus sobre os gentios, tá? Então Deus vai trazer o juízo, como a gente já viu lá nos selos, nas trombetas, né? Que são os juízos parciais de Deus. Aqui a gente vai ver no capítulo 15, são as taças, ou seja, as execuções completas a nível mundial, tá? Do juízo de Deus sobre a humanidade, né? Morte, peste, fome, guerra, enfim, tudo isso de uma forma intensificada, é Deus trazendo os seus juízos, né? E a ceifa fala do juízo dos gentios. A ceifa é do verso 14 ao 16, tá? Do verso 14 ao 16 vai falar do juízo de Deus sobre os gentios. E a vindima, que é a colheita de uvas, fala a respeito de Israel, ou seja, o juízo de Deus também sobre todo judeu que blasfemar de Deus, que não reconhecer, né, Deus, e que aderirem, como eu disse, alguns vão, nem todo judeu, mas alguns vão também aceitarem aí a besta, né? Ó, Mateus capítulo de número 13, versículo 40 ao 42. Vamos ler para a gente ver aqui que isso já foi falado por Jesus. Mateus capítulo 13, verso 40, 42 e 49. Então, vamos para Mateus rapidinho lá pegar essa referência. Mateus capítulo 13, verso 39, capítulo 13, verso 40, 42 e 49. Então diz assim, ó, de Mateus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Versos de número 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Verso 49, vamos pular. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então olha só como esse texto aqui, ele não se cumpriu ainda. Ele se cumprirá justamente aqui, nesse cenário no final dos tempos, que é esse capítulo 14 que nós estamos lendo aqui, tá? A partir do 14. 14 a partir do 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Ainda em Mateus, capítulo de número 13, a gente volta lá para Mateus capítulo 13, só que agora o verso 30 ao 39. Amados, isso aqui tudo, Apocalipse, é cumprimento daquilo que Jesus já falou, os apóstolos falaram, então não tem nenhuma novidade aqui. É Deus já falando no começo o que vai acontecer, desde o começo, o que vai acontecer no final. Então o Apocalipse não é novidade nem para os cristãos e nem para Deus. Isso para nós aqui é sabido, nós sabemos o que vai acontecer. A gente sabe o final da história humana. A gente sabe o que está sendo encaminhado, construído na história. Então tudo que está acontecendo para nós aqui não é espanto, não é novidade. Porque os crentes ficam meio espantados quando acontece uma coisa ou outra, né? Ai meu Deus, não, amados. Para nós aqui, isso aqui já é sabido de antemão. Quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, não tem novidade nenhuma. Não tem nada que nos espante. Não tem nada que nos surpreenda. Nós que somos discípulos de Cristo, nós que damos valor para os ensinos bíblicos, para a Bíblia, a gente já sabe de tudo, amados, de tudo. É só os desavisados, é só aqueles que, claro, também estão começando na fé, né? Mas eu digo assim, os cristãos que leem a Bíblia, que buscam a verdade de Deus, que se alimentam das Escrituras, eles já sabem de tudo. Isso aqui não é novidade, não, o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer ainda para nós. Para nós não, né? O que vai acontecer aí, o que a gente presenciar. Mas ó, o capítulo 13 aqui de Mateus, verso 30 e 39, 30 e pula para o 39, tá? Diz o seguinte: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Verso 39, o inimigo que semeou é o diabo, naquela parábola do joio e do trigo, né? A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Olha como na parábola Jesus já explicou tudo o que está acontecendo aqui. Se a gente vai para o capítulo 24 de Mateus, verso 30 e 31. Então vamos lá, Mateus 24, verso 30 e o 31. Olha só o que diz aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aqui, essa parábola da figueira, Jesus se refere à nação de Israel. Nem lembro se eu falei para vocês, eu acho que já falei sim em algumas aulas passadas, né? Que é o seguinte, amados: Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, ficou sem pátria, sem terra, sem nação, desde o ano 70. Anos 70 lá, os apóstolos ainda vivos, Israel foi invadida por Roma, destruída. Eles voltaram a ter o seu estado como Estado de Israel, os judeus, agora, em 1948. Então isso é recente. Então Jesus disse, ó, olha para Israel. Tem alguns que dizem que Israel é o ponteiro de Deus no relógio mundial. Ou seja, na observação dessa nação dos judeus, a gente já vai entendendo que as coisas estão se cumprindo, né? Então há muitas profecias, há muitos textos que a gente poderia pegar para falar, ó, de fato, ó, olha como Israel ele aponta, ó, como Israel aponta não, ó, como Israel ele é o sinal de Deus para a gente entender que as coisas estão de fato acontecendo, né? Então não é que acontece em Israel, é a história dos judeus que vai nos mostrando isso, tá? Então só para a gente entender. Versos 17 ao 20 eu encerro aqui a nossa aula de hoje, agora falando da ceifa.
a vindima, né? Então, ó, os gentios, eles foram ceifados, por assim dizer, ou seja, Deus trouxe o juízo, né, sobre um grande número de gentios que está aqui morrendo por causa do juízo de Deus. Só que há também, porque Deus não faz acepção de pessoas, não é porque o camarada é judeu que ele é salvo, não é porque ele é judeu ele é melhor, tá certo, amados? Então a gente tem essa cultura dentro de algumas igrejas, na teologia de algumas igrejas no nosso país, achando que Israel é melhor. E a gente até está vendo uma judaização da igreja evangélica no Brasil. Elementos judaicos, algumas questões assim que parece que por que Israel é melhor? Óleo de Israel é melhor, água de Israel é melhor. Eu não sei como traz tantos litros de água para o Brasil de avião, né? Porque o povo está vendendo água aí do Rio Jordão, primeiro que é um rio sujo. Enfim, óleo lá do Monte das Oliveiras, não sei como traz tanto óleo assim, porque nem permite alimento de... Bom, enfim... Mas essa questão que de Israel, não, o judeu não é privilegiado para ser salvo porque é judeu, tem que aceitar Cristo, é simples assim. A salvação de judeu e não judeu é pelo sacrifício de Jesus, amados, é pela graça de Deus, tem que ter fé no evangelho, então não é porque é judeu. Então aqui o texto vai mostrando também que muitos judeus, eles também vão ser punidos e julgados por Deus, tá certo? Verso 17, saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E a gente lê Joel capítulo 3, verso 13, será que a gente vai achar o livro de Joel? O que vocês acham? Vamos lá para o Antigo Testamento? Eita, minha nossa, onde fica Joel, hein? É antes de Amós, né? E onde fica Amós? Antes de Obadias. E onde fica Obadias? Aí, sei não. Mas vamos aqui para Joel 3 e 13. Os profetas menores do Antigo Testamento a gente tem dificuldade às vezes, né? O Danielzão ainda acha, o Ezequiel, o Isaías, o Jeremias, o Daniel. Mas os pequenininhos aqui, por não ser tão lido, tão pregado e pesquisado, a gente se perde um pouco, né? Mas é antes um pouquinho de Amós, tá? Não sei se ajuda muito isso, essa informação. E depois de Oséias. Mas é fácil, porque Daniel, né? Daniel, aí vem Oséias, aí vem Joel. Tá? Joel 3 e 13 está escrito assim, ó. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Esse texto aqui de Joel, de fato, fala de um juízo de Deus na história com a nação de Israel, que Deus já teve lá, né? Várias no Antigo Testamento, mas Joel ele vai retratando. Então, só para fazer um paralelo aqui, de que essas expressões aqui da vindima diz respeito a Israel, tá? Ou a judeus. Não estou generalizando, não. Estou dizendo que toda a nação não. Mas diz respeito a israelitas, né? Ou judeus aqui. Verso 19. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Lançou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Se a gente calcular isso, irmão, são quilômetros e quilômetros, né, de sangue. Pode ser uma hipérbole? Pode ser. A questão é que haverá de fato muitas mortes, tá? Pelo juízo de Deus, usando aí muitos meios que nós temos estudado até aqui. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade